Banhistas pegavam sol nas margens, enquanto, nas ruas quase vazias, um ônibus público passava decorado para as festividades com a familiar bandeira do país. Nosso espírito e coração são suíços, explica Roland Gontert, vice-prefeito da cidade de Bovingen a Emilkheim, um pequeno vilarejo alemão que é inteiramente cercado pela Suíça. Isso torna ao mesmo tempo um enclave e esclave, uma curiosidade para o deleite de fãs de esquisitices geográficas, mas que pode soar confuso para outras pessoas. Um enclave é um território ou parte de um território completamente cercado por outro estado. Um exemplo é a pequena nação do Lesoto, cercada pela África do Sul. Já um exclave é uma parte de um país que fica separada do restante do território. Bovingen cumpre os requisitos de ambas as definições. A fronteira leste do vilarejo fica a meros 700 metros do restante da Alemanha. E, embora politicamente essa cidade de habitantes pertença à Alemanha, economicamente faz parte da Suíça e também opera fora da União Europeia. Em nenhum lugar a divisão é mais evidente do que no restaurante Valdien. Uma linha pintada no terraço de jantar ao ar livre marca a fronteira internacional. Ainda assim, para os residentes, ter uma vida binacional inclui contradições e escolhas diárias. Embora o comércio seja normalmente realizado em francos suíços e a maioria dos residentes trabalhe em cidades suíças próximas, eles ainda precisam pagar o imposto de renda da Alemanha mais alto. Os habitantes de Bovingen têm códigos postais alemães e suíços. Também é possível usar os códigos mais 49 da Alemanha ou mais 41 da Suíça para ligar para quem mora ali. E o clube de futebol da cidade é o único time alemão autorizado a jogar na Liga Suíça. Ela não sabia nada sobre a cidade há 11 anos, quando conseguiu um emprego no Hotel Alt-Rhein-Uli, em Bovingen. Em seu primeiro dia de trabalho, teve de dar o troco para um cliente em francos suíços. Mesmo uma década depois, a cidade ainda parece ser suíça para ela. As pessoas são como suíças. Elas falam alemão de uma forma diferente, afirma Bernat. Para Bovingen, o problema começou em 1693, muito antes de a Alemanha existir. O vilarejo estava sob controle austríaco quando uma briga de família por lealdade religiosa levou ao sequestro do senhor feudal de Bovingen, que era católico. Seus primos o levaram para a cidade suíça, e protestante, de Afausen, onde ele foi condenado à prisão perpétua. Foram necessários 6 anos e a ameaça da Áustria invadir Afausen para que ele fosse finalmente libertado. Algumas décadas depois, quando a Áustria vendeu suas propriedades locais ao cantão suíço de Zurique, ela manteve Bovingen puramente por despeito, segundo historiadores. Eles disseram que ela nunca pertenceria à Suíça, diz o vice-prefeito. Os suíços tentaram resolver a bagunça em 1919, quando 96% dos residentes de Bovingen votaram para deixar de fazer parte da Alemanha. Mas Berlim não quis desistir da cidade, porque a Suíça não ofereceu nada em troca. Mesmo em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, o arranjo permaneceu. Antes que os soldados alemães pudessem voltar para casa em Bovingen, eles precisavam registrar suas armas na fronteira e encobrir seu uniforme militar com uma capa, disse Gontert, cujos parentes serviam no exército alemão. Era complicado, diz Elisabeth Arp, que cresceu na região e estava visitando Bovingen para o feriado. Quando você comprava carne na Alemanha, tinha de atravessar a fronteira para a Suíça e preencher formulários. Finalmente, em 1967, Alemanha e Suíça concordaram em adicionar Bovingen à área aduaneira da Suíça, o que removeu os controles de fronteira e os postos em torno da vila de menos de 8 km. Hoje, o problema são os impostos. Como o custo de vida é mais alto na Suíça do que na Alemanha, os residentes de Bovingen geralmente recebem salários maiores do que seus compatriotas. Por outro lado, a taxista Caroline Major estima que seu aluguel seja 50% menor em Bovingen do que se morasse a alguns quilômetros de distância, na Suíça. O resultado: os jovens vão para a Suíça, e os idosos vêm para cá. A vila envelhece todos os dias, diz Rainer Krause,
cuja filha dirige o restaurante Valdien. É possível fazer uma caminhada pela chamada Trilha do Enclave ou Esclave. Ambos os nomes são usados para se referir à excursão de 11 paradas com vistas do rio e que passa pelas fronteiras internacionais e até uma vinha, onde os terraços das uvas alemãs Riesling e Pinot Noir amadurecem antes de serem transportadas por alguns quilômetros para serem transformadas em vinho suíço. Talvez a primeira parada da trilha, um mural da prefeitura na rua principal, explique melhor. Um trabalhador sorridente segura um mastro com uma bandeira alemã, enquanto uma bandeira suíça sai do bolso do paletó. O vice-prefeito destaca que o vilarejo está localizado a menos de 1 hora de trem do aeroporto de Zurique e a 10 minutos de ônibus da cidade suíça de Afausen. Enquanto toma um café expresso em um café ao ar livre olhando para o Reno, ele aponta para o rio onde brincava quando criança e uma reserva natural no outro lado da margem.